agora é grau de rua. Olha só, a maravilha que é. Vai olhando, hein? Vamos contemplando. Olha, eu também gosto de mostrar bastante verde mesmo. É grau de rua. Estou andando aqui agora para mostrar para vocês mais um pouco desta maravilha. Então, olha, vou dizer para vocês, curte, comente, compartilhe. Olha só, que maravilha. Faço tudo para agradar a todos. Olha só, aqui é grau de rua para todos vocês agora.